que você pode mais. Mas coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais. Muito mais. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, eu sei que você pode mais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Você Pode Mais, o podcast da Catálise. Eu, Rafael Souza, e minha digníssima Alana Elias. No episódio 2. E agora, deixa seu like. Agora, pegando as manhas do YouTube, deixa seu like, deixa seu comentário. Não esqueça disso. Isso é importante. Se inscreva no canal. Isso é importantíssimo para que a gente consiga cada vez mais que esse conteúdo alcance mais e mais pessoas. E nesse segundo episódio, eu estou com uma pessoa que eu sou fã, admiro demais. E nada mais, nada menos do que o maior orador do Brasil. Eu ouso dizer isso, ele vai dizer que não, mas eu ouso dizer isso. Yang Mendes. Valeu, meu amigo. Tudo bom, Rafa? Alana? Prazer estar aqui com vocês. Que alegria ter você aqui, viu? Muito bom estar aqui. Eu não sou o maior orador do Brasil, não, mas eu sou o maior professor de oratória do Brasil, sabia disso? Porque eu tenho 1,92 de altura. Os outros chegam a 1,80, 85. O melhor eu não sei se eu sou, mas o maior, sem dúvidas, eu sou. Rapaz, eu tô feliz demais aqui, porque eu acompanho Yang antes mesmo da gente se conhecer. E aí, a gente que é irmão em Cristo, da mesma igreja, quando eu tô lá pregando, aí eu chego e olho assim, e aí... Você tava pregando? Eu tô... Olha, eu tô nervoso, eu tô dizendo que eu tô pregando, eu estou vendo a pregação. Aí eu vejo aquele cara pequenininho lá passando, e aí aquela coisa, né, de você olhar, de você ver, e aí olha para um lado, olha para o outro. Eu fiz uma aproximação, não sei se você vai lembrar, quando tiveram lá um projeto da igreja lá, de oferecer o serviço, né? Um negócio que teve lá, eu falei com você, tomei coragem de falar com você, assim. Expolirio. Isso. E aí eu realmente te acompanho já há muito tempo, e depois que a gente conseguiu essa sintonia, eu fiquei mais feliz ainda, ver o cara simples que você é, humilde. E é isso. A gente hoje tem um assunto especial para falar, né? Queria que você trouxesse aqui pra gente começar. Qual é o tema do nosso podcast? Que a gente vai estar aqui hoje nesse episódio 2. Por que a gente pensou em trazer Yang, né? Yang, ele fala muito da cultura das máscaras. E aí, com a cultura das máscaras, vivemos... Eu trago sempre um dilema. Vivemos a era da exposição ou do personagem? Então, eu trouxe você aqui para a gente tratar sobre esse assunto, nos seus mais variados desdobramentos dele. E aí, Alana, se você quiser, faça as honras de fazer a primeira pergunta. Maravilha. Primeiro dizer que a gente tá muito feliz mesmo, Yang, de estar aqui com você hoje. Esse é o nosso segundo episódio do Você Pode Mais. A nossa ideia aqui é poder falar sobre marketing, negócios, sobre o que a gente acredita em relação à forma de se comunicar. E quando o Rafa falou contigo, né, e você aceitou o convite para estar aqui, a gente que já te acompanha, que já curte muito o seu trabalho, a gente ficou muito feliz porque eu vejo que tem uma interseção entre hoje o que você tem trazido de conteúdo e discussão nas redes sociais, que é a cultura das máscaras, e o que a gente acredita aqui na Catálise, que está estampado ali na nossa entrada, né, que coragem é viver sem personagem. Então, recentemente você teve ali uma repercussão muito grande nos seus conteúdos, tem atingido cada vez mais pessoas, e aí eu queria que você trouxesse para a gente começar a conversar. O que é para você hoje a cultura das máscaras, né? O que é esse assunto, essa bandeira que você tem levantado, que tem gerado tanta repercussão na rede social? E vamos começar por aí. Queria entender o que é essa cultura hoje. Legal, gente. Muito bom. Primeiro também dizer que eu estou honrado de ser o primeiro convidado aqui do podcast de vocês.
uma alegria, um espaço maravilhoso, e conversar com vocês sempre é bom, e agora podemos conversar e as pessoas ouvirem, acho que a troca aqui pode colaborar muito para a vida das pessoas. Cultura das máscaras é um termo que eu cunhei, digamos assim, eu nunca tinha escutado em nenhum lugar, mas é uma percepção minha acerca do mundo hoje e de como nós vivemos nesse mundo de hoje. E é muito relacionada à minha história de vida e à história de vida de várias pessoas que eu vi ao longo da minha trajetória como profissional, como treinador de pessoas, que é uma espécie de força oculta, por isso cultura, que é aquela coisa que acontece, a gente não sabe o que é que impulsiona. Por exemplo, a gente é baiano, aí a gente ouve um sotaque baiano, quando a gente está viajando, a gente dá um negócio, né? Porque é uma cultura. A gente ouve talvez um toque de um tambor e a gente já mobiliza porque a gente vive nessa cultura, sabe? Ou a gente como cristão, a gente ouve uma palavra diferente que fala de Deus, que fala de Cristo, e a gente, porque estamos na cultura cristã, ou seja, a cultura é aquela força invisível que mobiliza o ser humano e que ele nem sabe exatamente onde nasceu, mas como ele está imerso, assim como o peixe está imerso debaixo d'água, e ele não sabe o que é ver fora d'água. Tem até uma anedota, uma história bem interessante disso, né? Que o peixe perguntou à tartaruga, como é lá fora? Aí a tartaruga falou, não posso te falar, só vivendo, né? Então, porque culturalmente é impossível para o peixe saber como é viver fora d'água. Então, isso é a cultura. E a gente vive essa cultura das máscaras. O que é máscara? Tem tudo a ver com essa coragem que vocês deixam estampado aqui na parede de vocês. Porque máscara, no grego, é persona. Então, quando você está vivendo um personagem, você não está vivendo sua verdade, ou seja, você está colocando a máscara. E essa cultura existe porque existe tanto julgamento e tanta necessidade de aprovação que a gente acaba se moldando às necessidades de aprovação, fugindo do medo de ser mal julgado, e acaba, por conta dessa fuga e dessa necessidade de ser aprovado, a gente acaba vivendo uma realidade que não é propriamente a gente. A gente coloca máscaras para ser aceito, para entrar num contexto ali onde as pessoas me veem de uma maneira que eu sou aprovado. Qual é o problema disso? A gente vai perdendo nossa identidade. E eu gosto muito dessa metáfora máscara, principalmente por causa do filme O Máscara, que é um filme que foi na minha infância, assim, e eu lembro que tinha uma característica no filme. Primeiro que ele mudava de personalidade, ou seja, mudava a persona, de fato, ele deixava de ser quem ele era. Tinha algumas vantagens e por isso ele usava máscara, ou seja, a máscara tinha vantagens. Mas também tinha uma característica interessante, quanto mais ele usava, mais difícil era tirar a máscara. E é isso que a gente vê hoje. Só que quanto mais difícil tirar a máscara, maior nosso sofrimento interno, porque a gente não está conseguindo ser a gente mesmo. Sim. Então o que eu costumo falar é que a oratória vai para além e antes de você falar. É você encontrar essa identidade interna e saber comunicar essa identidade externamente para o público. Perfeito. E aí, perfeito que você trouxe. Isso aí me faz refletir muito. E a gente hoje vive a era digital, da sociedade digital, como fala a Lana. A gente vive uma sociedade offline, né, que é onde a gente transita, mas a gente também vive em uma sociedade online, onde você, por exemplo, tem 130 e tantos mil seguidores. Então, olha o alcance disso. Garanto que você, numa sala de aula, quando tem 30, já é um impacto. Quando a gente, né, recentemente teve uma montagem de gente colocando ali seguidores ali ao redor, 134 mil é mais do que um estádio cheio te seguindo. E isso muito pela exposição das redes. Como é que você vê essa sociedade digital e no que implica essa performance digital em busca de métricas e tudo mais para a personalidade da pessoa, né? Para ela ser quem ela é na internet? Uma excelente pergunta essa, porque, de fato, essa sociedade digital, acredito na minha percepção, na minha análise, aprofundou e acentuou a cultura das máscaras, porque hoje você pode viver mais tranquilamente uma máscara porque você está num multiverso, está num mundo paralelo. Tem gente que só me conhece do digital, só te conhece do digital, só te conhece do digital. Então tem gente que usa isso de só me conhece no digital, então eu posso ser uma outra pessoa aqui.
E aí é um choque muito grande até entre o digital e o presencial para algumas pessoas de caramba, tão diferente, achei que era outra pessoa. Então, isso que você traz é essencial porque com esse aprofundamento acaba tendo um distanciamento maior de quem a pessoa é. E faz com que a pessoa se sinta à vontade em criar essa máscara ou sustentar a máscara por mais tempo. E o outro ponto que você traz, que não é exatamente o mesmo ponto, mas que é super relevante, que é até que ponto essa pressão por ter uma presença digital destacada leva você a se distanciar de você mesmo. Foi mais ou menos isso, não foi? Uhum. Então, realmente, porque essas métricas, esses números, acabam impulsionando a gente. Cara, eu tenho que todo dia, o orar e vigiar, né? Um dos meus vigiais é isso. Sim, vigiar o coração, porque todo dia vem esse desejo, essa vaidade de querer atingir novos números, mais números, de manter números bons, a frustração quando um vídeo não roda bem, sabe? E eu falo, cara, aí eu tenho que voltar e falar, não é isso, não é o número é importante, é um indicador, é legal, a gente tem que ficar atento, sim, mas não podemos ser escravos. Porque senão senão eu que estou falando da cultura das máscaras, vou ser o cara que estou usando máscara, estou defendendo pautas que eu não acredito. Eu já paguei vídeo por conta disso, velho. Uhum. Eu já paguei vídeo que eu subi e falei, cara, eu não acredito nisso que eu estou falando, não. Assim, acredito em parte, sabe? Mas assim, eu estava mais forte do que eu acredito. Porque não é que era uma pauta que eu sou contra e era a favor. Assim, é que eu estava meio que me colocando. Era uma necessidade uma certa performance. Sim. E eu falei, aí eu vi, o vídeo rodou, começou a rodar bem. Aí eu falei, não rodou bem, foram 2 vídeos que eu cortei por conta disso. Não rodou bem e eu apaguei logo. O outro rodou bem e eu não apaguei logo, exatamente para dizer para mim mesmo. Porque ele rodou bem, mas no negativo. Muita gente me criticando pelo que você falou, né? Então, não tirei logo porque eu queria falar assim, eu tenho que ter firmeza, eu esperei uns 3 dias para tirar esse vídeo, porque eu falei, eu quero ter firmeza de que eu não estou fazendo pela pressão dos outros. Uhum. Aí eu olhei de novo, falei, estou fazendo porque eu não acredito nisso, e as pessoas que estão me seguindo, boa parte tem razão no que estão criticando. Sim. Mas eu não estou tirando pela pressão das pessoas, não estou convocando Neymar porque todo mundo quer, entendeu? Uhum. Eu não estou especulando que a gente convocou por conta disso, mas não estou fazendo pela pressão. Mas também não posso deixar de fazer entendendo que as pessoas criticaram com razão, entendeu? Você falando agora, me veio até uma suposição do porquê talvez a internet acentue isso. Rafa falou que eu costumo chamar, né, assim, o ambiente online de sociedade digital. Porque eu tenho uma tese meio Black Mirror, que assim, em um futuro muito mais próximo do que a gente imagina, essa separação que existe hoje entre o físico e o digital, então estamos aqui no ambiente físico. Eu vou estar no ambiente digital quando eu pegar meu Instagram e colocar minha atenção aqui. Existe uma separação. Eu acho que essa separação ela vai ser cada vez menor. Ao ponto de que, assim, no metaverso mesmo, a gente vai estar aqui e eu vou conseguir acessar minha rede social pensando nela e fazer alguma ação lá dentro. É meio Black Mirror. Sim. Mas eu acredito que isso pode acontecer e que isso vai trazer muitos impactos pra gente. E aí o que eu fiquei pensando aqui, refletindo no que você falou, foi o seguinte. No ambiente físico, a gente não tem como medir esse grau de frustração. Por exemplo, fiz uma apresentação e eu acho que foi uma merda a minha apresentação, mas eu acho. Ficou na minha percepção. Tem menos indicadores, né? Tem menos indicadores. Tem bem menos. Agora, na rede social, eu consigo metrificar meu fracasso. Sim. Porque se eu não tive lá, o meu vídeo não teve 5.000 curtidas, cara, eu sou uma pessoa que estou falando sozinha na rede social. E traz pra gente essas métricas que, de fato, vão avaliar nossa performance como sendo, né, satisfatórios dentro daquele ambiente ou não. E aí essas métricas acabam também nos adoecendo. Sim, né? Exatamente. É isso que eu falei de sondar o coração e se vigiar, porque, de fato, a última coisa que eu quero ser é escravo disso, entendeu? Perfeito. E há um limiar muito perigoso aí entre você buscar o melhor resultado, e que eu acho que é uma busca super válida em qualquer área da vida, seja no esporte, seja no empreendedorismo, seja na rede social, no que você fizer, buscar entregar o seu melhor e ter o melhor resultado, não só entregar o seu melhor, mas ter o melhor resultado, é uma busca humana, válida, mas
não ser escravo disso também é essencial. Então, esse limite entre buscar meu melhor, mas aceitar que às vezes eu não vou controlar esse melhor. Tem vídeo meu que eu acho maravilhoso e não roda. Esse vídeo aqui dá uma pena de não ter rodado, porque eu acreditava muito que aquilo era bom, entendeu? E tem vídeo que eu acho bom, mas roda muito mais do que esse maravilhoso. E tá tudo certo, sabe por quê? Porque também a gente tem uma tendência de querer pautar a mente do outro. E o público é o público e ponto. Então isso é importante também, porque eu gosto de dizer que a gente, na hora que quer comentar algo na rede social, a gente quer democracia. Mas na hora que a gente está publicando algo, a gente quer tirania, que a gente quer que todo mundo concorde, que todo mundo ache lindo, maravilhoso. E eu gosto até de separar isso. Existe o hater, mas eu vou dizer, hater é muito pouco. Existe, mas é muito pouco. O que mais existe que o pessoal chama de hater é pessoas discordando do seu conteúdo. E às vezes discordando sem educação, sem um melhor trato ali nas palavras, mas discordando. Às vezes vão chamar você de idiota. Isso não é um hater, ele não te odeia. Ele odiou sua opinião e achou sua opinião idiota. Em vez de falar sua opinião é de um idiota, você opinou como um idiota, ele chama de idiota. Ou seja, ele simplificou uma comunicação. E aí parece que é um hater. Não, é uma pessoa que está discordando severamente daquilo que você falou. E é direito da pessoa. Você está colocando a cara na internet. É total direito da pessoa discordar de você. Achar que você não está falando nada a ver, que você está falando coisas bobas, sem sentido. Dói. Eu sou produtor de conteúdo. Dói. Cada dia dói menos, graças a Deus. Mas dói, gente. Sim. Só que eu sempre faço essa reflexão. É direito da pessoa. É direito da pessoa. É direito da pessoa, entendeu? E pegando esse gancho, Yang, que você hoje é um produtor de conteúdo, mas eu acho que você é um professor de oratória, dos melhores do Brasil, baiano. Valeu. Enfatizo isso também, porque a gente tem uma tendência aqui na Bahia de ir muito para fora para buscar alguns conhecimentos, né? E você, até Ivete Sangalo te mencionou, não pode parar ali falando quanto foi importante para ela a sua ajuda. Você que é primo de Ivete Sangalo. Isso aí, não, engraçado isso, né? Ela fala, você não está ligado. Porque na realidade existe Ivete de Juazeiro. E minha família, parte de pai e mãe, também é de Juazeiro. E ela é da família dos Cancão, que eu também sou dos Cancão. Então, assim, parece que existe um parentesco, só que é térrimo ainda. E eu cresci ouvindo isso. Ivete é minha prima, eu falava, Ivete é minha prima, mas não conheço Ivete. Gostaria muito de conhecer, porque eu sou fã, admiro muito ela. Mas, voltando, como foi, Yang, para você? A gente fala muito de internet aqui, né? A gente é um acelerador de negócios por meios digitais. Como foi para você sair um pouco, eu não digo que muito, mas eu acho que hoje toma muito seu tempo, sair um pouco da sala de aula ali, que é de fato ali entre quatro paredes com seus alunos, aquela conexão, e ir para os canais onde não existe limite de parede. Como foi para você transicionar e como é a oratória, como é que funciona validação de um formato de conteúdo? E hoje a gente já olha nas suas redes e já vê que existe um formato ali validado e replicado. Como foi para você essa transição entre o off e o on? Legal, muito bom. Primeiro, isso que você reforçou, não teve propriamente uma transição, eu não deixei de fazer o off, continuo fazendo. Eu diminuí a frequência de algumas atividades que eu fazia offline, principalmente na área de gestão da minha empresa. Eu contratei uma pessoa para ficar mais à frente disso e eu olhar um pouco menos. E diminuir a quantidade de mentorias, que é treinamentos individuais. E de treinamentos corporativos eu diminui também, inserindo outros professores nos corporativos. Mas continuei no presencial, com menos ênfase, porque realmente o digital me exigiu e me exige diariamente para produzir conteúdos que eu considero de qualidade, precisa realmente investir tempo. E foi uma transição nesse sentido de colocar o pé no digital de maneira séria. Porque eu tenho um vídeo de 13 anos atrás no YouTube. Uma sequência de 4, 5 vídeos que eu fiz. Ou seja, eu comecei muito tempo atrás. Mas, realmente, falar eu vou fazer e vou fazer
não é até dar certo, porque a gente não sabe o que é dar certo, né? Sim. O que é dar certo, não sei o que é dar certo. Você já deu, né? Não sei o que é dar. Não, assim, no digital, o que é dar certo? Sim. É ter X seguidores, é ter X alcance, porque aí se você ficar, aí, quando você atinge, você fala, pô, ainda preciso de mais. Então, não é fazer até dar certo, é entender que agora eu vou fazer isso. Então, eu virei a chave, final do ano passado, 31 de dezembro foi meu primeiro vídeo, e eu comecei mesmo essa jornada. Mas, de fato, precisa de muita dedicação, assim, na minha percepção, do jeito que eu faço. Isso eu sempre gosto de falar, porque às vezes pode distanciar alguém. Pô, mas eu não tenho tempo, eu sou médico, eu trabalho pra caramba. Como é que eu vou me colocar no digital se precisar de muito tempo? Eu tô falando, meu estilo de fazer vídeo e meus objetivos no Instagram, YouTube e TikTok são diferentes. Uhum. Então, juntando as 3 redes, estou com mais de 260 mil seguidores, né? Assim, entre seguidores e inscritos, que no YouTube é inscritos. Então, acaba, assim, meus objetivos são diferentes de uma pessoa, talvez um médico que quer ter mais clientes ali na sua clínica, beleza? E quer ter mais autoridade e tal. Mas meus objetivos são diferentes, por isso minha entrega é diferente, meu estilo de fazer é diferente, o estilo meia tela, um estilo analítico. Eu gosto de fazer roteiro, fico mais de 1 hora fazendo um roteiro. Então, eu sei que não é esse meu jeito de fazer, não é para todo mundo, mas foi principalmente essa mentalidade de agora eu vou fazer isso, eu vou investir, e eu entendi ali na minha rotina o que eu precisava diminuir para poder investir mais nisso, e fui fazendo essas transições, trocas. Tem custos? Tem custos, pô. Mentoria é a minha hora-aula mais cara. E eu fiquei praticamente 4 meses sem fazer mentoria. Aí depois eu abri a agenda de novo e tal. Depois que eu consegui reorganizar, entender como é essa rotina, fazendo conteúdo e atendendo pessoas, mas eu fiquei 4 meses. Então, tem um foco aí numa diminuição de faturamento frente a um objetivo em outra área. Porque eu estou reaprendendo, né, uma coisa. Eu não conhecia, hoje eu posso dizer conheço um pouco, mas não conhecia nada. Assim, eu sabia como era e tal, professor de oratória, etc. Mas hoje eu sei pelo menos um caminho, que foi o meu, de fazer a coisa com consistência e ter um certo resultado, sabe? Rafa te perguntou da sua experiência, né? Como se tornando produtor de conteúdo. Agora eu queria saber da sua experiência como professor de comunicação de oratória, porque, não sei se você vai concordar, mas aqui a gente até recentemente estava conversando sobre isso, né? O marketing, ele acaba trazendo ali numa ponta do iceberg vários problemas do negócio. Então, assim, se você tem problema societário, o marketing vai revelar. Se você tem um problema no seu modelo de negócio, o marketing vai revelar. E aí, normalmente, várias culpas acabam caindo do lado de cá do marketing. Na comunicação, eu sinto que acontece isso. Quando a pessoa vai começar a se expor, talvez você tenha sentido isso na sua jornada, né, de pouco menos, porque você tem bastante repertório aí para lidar com isso. Mas como é na sua experiência, assim, acompanhando pessoas nesse processo de se expor? Aí, seja no ambiente físico, para aprender a fazer uma palestra, aprender a falar, lá fazer o curso de oratória, seja agora indo para as redes sociais. Essa exposição gera um custo muito grande. Por que é tão difícil assim? Quais são ali esses pontos que a pessoa precisa lidar, né? Por que é tão custoso a gente lidar com essa exposição e com a questão de se comunicar? Legal, muito bom. Eu costumo dizer que tem 2 elementos que costumam atrapalhar nossa exposição em público, seja nas redes, agora bem ampliando mesmo, né? Não importa se é rede social ou se é comunicação em público mesmo, mas exposição. 2 elementos atrapalham muito. A elevada autocrítica, pessoas que se cobram demais, geralmente pessoas mais perfeccionistas, querem tudo redondinho, tudo perfeitinho, enquanto não tiver a melhor câmera, o melhor microfone, o melhor cenário, o melhor cabelo, o melhor roteiro, sei lá, a melhor capa de vídeo, etc., não vão colocar a cara. E aí acabam não colocando a cara. E isso gera uma frustração. Ou colocam e aí cobram demais, e como são perfeccionistas, vão cobrar também demais o resultado. E como eu disse antes, o resultado às vezes varia e nem sempre tem a ver com a qualidade do conteúdo. Eu tenho clareza plena disso. Que nem sempre tem a ver com a qualidade do conteúdo. Tem elementos que podem ser estudados para melhorar a entrega do conteúdo e a distribuição. Mas nem sempre tem a ver com a qualidade do conteúdo, a entrega, tá? E tem outra questão que atrapalha, que é a baixa autoestima. Que é quando a pessoa começa a se comparar com o outro. Porque ela é levada à autocrítica, a pessoa não está se comparando com o outro. Ela está se comparando com a melhor versão dela mesma que está na cabeça dela.
Mas a baixa autoestima é olhando pro outro. Poxa, eu não tenho uma oratória tão boa quanto a de Rafa, eu não sou tão inteligente quanto a Alana. E aí você fica olhando para fora, se colocando sempre numa medida inferior à medida que você olha o outro, e você, por conta disso, não consegue se expor. Não se acha tão bonito, eu sou tão bonito quanto não sei quem, não tenho a desenvoltura de fulano, eu não tenho... Aí você só olha o que falta em você, se comparando com os outros, e você não se expõe. Seja em público, seja numa rede social. Então, isso atrapalha demais. E isso, é por isso que eu, hoje em dia, tenho trabalhado muito a questão mais interna da oratória, sabe? Porque, às vezes, a pessoa tem toda a técnica. Mas essa cultura das máscaras nos impulsiona a olhar para o outro e tentar entender como é que é. Em vez de olhar como é que é, eu olho como é que é. E nesse como é que é, gera problema. Porque eu estou me comparando e eu vou sempre achar que falta. Olha, se você olhar a rede social, hoje em dia, seu casamento não é feliz porque tem alguém com casamento mais feliz. Você não tem tanto dinheiro que tem gente mais dinheiro. Você não é tão feliz no trabalho porque tem gente mais feliz. Você não é tão fitness, não tem tanta saúde porque tem sempre alguém melhor, cara. Sim. Antigamente, a menina mais bonita da sala era uma das mais bonitas do colégio, ou talvez fosse a mais bonita do colégio. E ela estava se achando a princesa do universo. Hoje ela abre a rede social e vê que tem 300 mil meninas mais bonitas que ela. E meninos também, né? Assim, não específico para menina, mas... Não serve. Você joga bola, você é o melhor jogador da escola. Você joga bola pra caramba. Aí, popular, né? Aí, cara, você olha, pô, tem um menino que bate 1000 pontinhos, eu só sei bater 80, e sou um craque aqui na minha escola, entendeu? O nível de comparação com essa sociedade digital gerou uma pressão em nós, e até tem um Black Mirror muito bom disso, que é aquele Queda Livre, acho que Queda Livre, da menina que começa a ganhar pontuação e ela fica buscando a pontuação a qualquer ponto que você encontra a pessoa e pontua, né? E quem tem boa pontuação aí recebe convites especiais e tal, que é mais ou menos, a gente quase já vive isso, quase já vive isso, não sei quantos seguidores. Outro dia teve um comediante, né, que tem uma rede social muito grande chamado Jonathan Neumer, eu acho, Neuer. E ele falando disso, que teve uma cabeleireira, uma maquiadora, que recebeu uma negativa de, olha, eu não vou poder fazer isso com você, porque você tem menos de 10 mil seguidores. Ela pediu para fazer alguma coisa com alguém, aí ele chamou ela para fazer, divulgou o perfil dela e... Ou seja, a outra pessoa está usando como moeda ter quantidade de seguidores para isso ou para aquilo, entendeu? Isso é surreal. E aí é que leva as pessoas a comprar seguidor, a vender conteúdo barato, meio fazer conteúdo bobo só para ter, para conseguir alguma coisa ali. Às vezes está fora, e vocês devem ter um grande trabalho com isso, está fora tá gerando uma descredibilização da imagem para gerar uma visualização de quem não vai comprar de você. Então vocês talvez tenham esse grande problema de a pessoa, mas fulano fez não sei o que, teve não sei quantas visualizações, tá, mas a questão é como, pra gente, o marketing tem que levar as pessoas certas a te conhecer. Perfeito. E aí gerar uma venda, né, assim, porque marketing que não gera venda não serve muito, a não ser que o projeto não seja vender, né, mas no mínimo vender a imagem, vender a credibilidade. Né? Essa situação que você tá falando aí me lembrou daquela fala de Ariano Suassuna, que né, você falando sobre a situação disso, mas tal pessoa só tem tantos mil seguidores. Tem uma fala dele assim que é bem icônica, que ele diz assim, que estava sentado na mesa e aí da Disney. E aí a pessoa chega e fala assim: não foi a Disney? Você nunca foi à Disney? Então assim, a pessoa mediu sucesso por ir à Disney ou não. Eu acho que eu estaria já fora de sucesso desde esse tempo. Mas agora é sobre seguidores. Você tem só 5 mil, 3 mil seguidores. E a gente não tem noção, assim, e isso, eu nem tinha visto essa coisa de colocar quantas pessoas no mundo real seria, né? Mas eu gosto sempre de fazer essa percepção. Poxa, só 100 pessoas assistiram seu vídeo. Só? Quantas vezes você fez uma palestra para 100 pessoas? Pô, velho, 100 pessoas assistiram, sabe? Tudo bem, às vezes é um passante ali que não assistiu tudo, mas vale a pena até ver o percentual que chegou até o final. Pô, às vezes é gente pra caramba, velho. Chegou até o final, que ficou ali 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto e meio parando uma rede social. Porque, sabe o que eu gosto de falar? Quando você coloca um vídeo na rede, Rafa, você tá concorrendo, sabe com quem? Com Cristiano Ronaldo, com Ivete Sangalo, com Beyoncé, com Flávio Bolsonaro, com Lula, com Virgínia. Você tá concorrendo com essas pessoas, você tá no mesmo universo que essa galera. Então o cara deixou de ver Virgínia, ou deixou de ver, sei lá, Flávio Bolsonaro, que ele é fã, ou Lula, pra te ver. Então, pô...
foram 100 pessoas que fizeram isso durante aquele tempo, claro. Depois ele pode ver qualquer outra pessoa, mas naquele momento, essa concorrência, eu gosto de falar que é como se fosse um congresso com várias salinhas, Sim. e que a pessoa viu ali, ela passou na frente da sua sala, falou, vou entrar pra ficar. Ficou o tempo todo da sua palestra, velho. E depois saiu pra ver Suassuna, que não pode ver mais, mas sei lá, pra ver Cortella, pra ver, sei lá, qualquer pessoa dessa aí que a gente citou e todas as outras que as pessoas assistem muito. Então, é um privilégio grande. Então, quando a gente começa a ter esse olhar, a gente começa a valorizar um pouco mais o processo, um pouco mais cada pessoa que tá ali, cada comentário de cada pessoa, sabe? Então eu costumo, não dá pra responder tudo e tal, não sei o que, né? Às vezes tem vídeo que tem muito comentário, mas eu leio muito comentário, assim, nas minhas notificações. Mesmo quando eu não respondo, eu leio muito comentário, até pra eu sentir como é que tá chegando isso pras pessoas. Entender também que nem todo mundo vê tudo. Tem um vídeo agora que eu fiz, impressionante. O vídeo é um vídeo que analisa um comentário de alguém numa postagem da Cazé TV sobre Neymar, que o cara, Neymar doou 1,3 milhão para a Venezuela. E aí o comentário do cara é: compra um relógio de 5 milhões e doa apenas 1,3 milhão para a Venezuela. Aí eu começo com essa fala como se fosse minha. Só falo essa fala, aí falo, esse foi um dos comentários da postagem da Cazé TV. Várias pessoas, e você doa o canto, quando esses idiotas ficam falando que... Tipo, como se eu tivesse falado, porque a pessoa ficou ali 2 segundos e já comentou. Então entender que também são essas pessoas que estão ali, como eu e vocês. A gente às vezes está passando um vídeo, acha que foi uma coisa, não foi, não analisa com calma, porque não é para isso ali. Ali é para a pessoa, é um passante, é uma pessoa que está dando uma olhada. Então, quando a gente entende isso também, a gente entende que vão ter comentários que a pessoa não entendeu direito e falou... Às vezes eu comento assim, poxa, você entendeu? Você viu quantos segundos? Não sei o quê. Pra entender. Outro dia a mulher comentou alguma coisa. Eu também... Eu fiz algum... Não lembro qual foi o vídeo. Mas desagradou ela. E aí veio um cara e fez um comentário meio ofensivo e ela respondeu esse cara e falou assim... Eu também acho que ele tá viajando. Eu vejo vários vídeos dele, mas agora ele só tem feito vídeo viajando. Eu falei, por quê? Só botei por quê? Ela, porque não posso discordar. Que não. Eu falei, não, eu tô perguntando por quê mesmo. Já que você falou com a educação, que vê vários vídeos, eu quero entender o que tá acontecendo. Pronto. Aí dialogamos, ela entendeu que eu queria realmente entendê-la. E depois veio comigo no direct e falou, poxa, olha aí, não sei o que, a visão, não sei o que. Tá. Foi um negócio de, se não me engano, foi um vídeo de Cristiano Ronaldo que eu falei, se eu não me engano. E aí... Teve um diálogo, teve uma conversa, porque eu vi que naquele momento, aquele vídeo ali, conteúdo não agradou ela. É uma seguidora, tá vendo? Eu quero entender porque não agradou. Pra ver se foi uma coisa que não é pra agradar mesmo, ou não agradou, beleza, a gente pensa diferente, ou não agradou porque foi algo que a minha essência foi perdendo e eu não percebi, sabe? Entender que também você tá fazendo algo de você, mas é pras pessoas. Dá uma sensação de que é um terreno de distorção a internet, né? Tanto assim de coisas megalomaníacas, né? De você avaliar pessoas pela quantidade de seguidores que ela tem, dar credibilidade a ela ou não por conta disso. É como fazer análises rápidas com 2, 3 segundos de vídeo. De fato, é difícil lidar, né? Com essa distorção. Isso, Alana, a gente tem uma tese e a concepção desse projeto e foi mostrar para as pessoas que nós somos capazes de construir nosso próprio palco. E isso que você trouxe é porque você não está cobrando ingresso para construir essa audiência, né? Essa audiência muitas vezes caiu ali de paraquedas, não te conhece e a internet é esse lugar. Por exemplo, as pessoas falam na internet, falam uma coisa para você ali no comentário que jamais elas falariam pessoalmente para você. Talvez se elas fossem ter alguma crítica a você, fosse muito mais polido, ou até nem terceria essa crítica, e na internet elas se sentem no direito, né, de expressar a opinião delas, e você, muito sabiamente, você sabe, um cara extremamente que vivencia isso todos os dias, você sabe ali, tem essa maturidade para reconhecer, né, que ali é a pessoa falando, e você filtrar muito bem isso, como você falou, doeu muito mais antes e hoje dói cada vez menos. E aí eu te pergunto, o que é que leva a um cara como você, que é proprietário da maior escola de oratória, já um negócio muito bem sucedido no offline, ir para a internet e colocar a cara a tapa mesmo, colocar esse projeto na internet e tá apanhando de
pessoas que muitas vezes nem te conhecem mesmo e tecem críticas ali de maneira bem rasa. O que te leva para esse ambiente? Muito bom, cara. Eu acredito que o que me levou foi a raiva, que é o que leva a maior parte das pessoas. De ver pessoas muito menos preparadas, com muito menos história. Pô, eu tô quase há 20 anos ensinando oratória, pô. Ensinava oratória antes de Instagram existir no Brasil, pô. Quando eu comecei a oratória, só tinha Facebook, ainda aquela coisa inicial do Facebook, assim, né? Então, quando você olha esse movimento e percebe, poxa, não é me comparando com ninguém, mas falando, cara, eu não posso, entre aspas, tá? Ter, entre aspas, também 20 mil seguidores, só entre aspas, só como eu tinha 20 mil seguidores, e fulano que começou ano passado ter 80 mil e parecer que é 4 vezes melhor que eu, porque parece. E eu não posso reclamar porque a realidade é essa, sacou? Porque uma coisa que eu entendi também quando eu estudei pós-graduação em psicologia é que neurose é querer brigar com a realidade que já existe. Você querer mudar a realidade que já existe. Por exemplo, tá chovendo. Ah, não era pra tá chovendo? E não sei o quê. Tá chovendo, velho. Você vai ficar neurótico com a chuva? Tá chovendo. Ah, a internet julga as pessoas só pelo não. Julgue aí. E talvez você julgue também e tá fingindo que não julga, tá achando errado. E aí? Julga, ponto. Aí ou você vai aceitar e falar, beleza, eu sou mais do que o julgamento das pessoas e também é válido. Ou você aceita e procura também modificar o cenário. Então foi isso, eu entendi, cara, eu preciso trabalhar para não ficar mais com raiva e não gerar esse sentimento no meu coração de olhar alguém e falar, pô, esse cara não é tão bom porque ele tem X seguidores, eu tenho Y. Então, e até para ser mais congruente com a minha história mesmo, poxa, eu já formei milhares de pessoas, sabe? Então eu olhava assim, não tá congruente o que eu entrego aqui, mas tudo bem até um certo momento. Chegou um momento que eu falei, não, eu quero mudar. Deus abençoou também, assim, eu acredito muito que foi assim, várias coisas que aconteceram aí. Aí não veio um caso, porque não é um podcast cristão, mas muita coisa foi uma coisa assim mas Cristo tá aqui, então. Sempre. Porque muita coisa eu acredito que foi por conta do agir de Deus. Porque eu poderia falar, pô, eu fiz tudo isso. Eu investi em consultoria, eu fiz cursos para entender mais da plataforma. Eu estudo cada vídeo meu. Eu invisto, em geral, entre 1 hora e meia, 2 horas, só para produzir um vídeo de 3 minutos. E isso eu não estou falando de edição, não sou eu que edito, é um funcionário meu. Estou falando de produzir mesmo, de montar roteiro, de gravar, né? Ele edita, de voltar uma edição e conversar com ele até chegar no produto final. E ele é muito bom na edição, então nesse tempo tanto de troca, geralmente vem 90% para um 95%. Então eu estou falando, eu podia falar que foi tudo isso. E eu acredito que isso tem um... Claro. Porque também parado a gente não consegue, né? Eu gosto de dar o exemplo, até em sala de aula às vezes eu falo que essa passagem sempre me chamou a atenção, mesmo quando eu nem sonhava em ser cristão, tinha ódio de crente. Também já foi assim. Que era quando Jesus ressuscitou Lázaro. Porque, cara, Lázaro tinha 4 dias de morto, ele estava fedorento no túmulo. A irmã pede para não ir porque ele está fedorento no túmulo. E é um milagre da zorra, né, cara? Assim, é um negócio assim surreal. Mas aí quando eu virei cristão e eu entendi essa história, tem um ponto bem interessante ali. Jesus, nesse momento da história, que ali já está mais perto do final da história de Jesus, da história em vida de Jesus, do que propriamente no início do seu ministério, ele já tinha curado milhares de pessoas, já tinha feito o cego enxergar, já tinha acalmado tempestade, sabe? Então, um cara que tinha um poder, assim, inenarrável sobre a natureza. Se ele quisesse que a pedra que cobre o túmulo saísse, ele ia fazer assim, ó, e a pedra ia sair, porque acalmar uma tempestade é mais difícil, na minha percepção, do que tirar a pedra, porque a tempestade são vários ventos diferentes, chuvas e tal, mas e acalmou tudo de vez. E ele não tirou a pedra, porque tinha gente ali, ele falou, retirem a pedra. Foi a primeira frase dele quando ele chega em frente ao túmulo. Não é, venha Lázaro, é, retirem a pedra. Então ele pede para retirar a pedra. Então tem um trabalho humano que eu acredito que o ser humano precisa fazer.
Uhum. E eu acredito muito na bênção de Deus, no trabalho de Deus, no agir de Deus, mas a gente precisa, de fato, aproveitar as bênçãos que a gente já tem: saúde, cognição, formação, disposição, sonhos, tudo isso a gente já tem. Aí tem que fazer. Mas tem um ponto que tem vídeos e tem coisas que acontecem assim que eu falo, cara, isso não é... Assim, não foi só eu aí, entendeu? E eu hoje entendo até, aí é perspectiva minha, e é eu tentando entender minha relação com a espiritualidade. Eu acredito até, eu tenho uma crença, eu não vou colocar aqui porque é muito interna minha e está muito em processo ainda. Eu tenho uma crença de momentos que eu mais tive resultado em vídeos assim e tal, em momentos de vídeos que mais tiveram resultado, e internamente a minha espiritualidade. Eu tenho uma crença em relação a isso. Então eu acredito muito nisso, que essa conexão, essa intimidade, esse vínculo profundo vai te ajudar em todas as áreas da sua vida. Eu acredito muito nisso. Não é que Deus é obrigado a te prosperar, não sei o quê. Não é essa teologia barata de prosperidade, não. Mas é porque, assim, a Bíblia fala isso claramente. Jesus fala: se vocês que são maus, se seu filho pedir pão, você não dá pedra, se pedir peixe, você não dá cobra, ainda mais o nosso Pai Celestial que vai fazer por nós. Então, assim, e ele está falando naquele momento, peçam, é o que ele está falando. Beleza? Então ele está falando de comida. Percebe que ele não está falando, peçam a Deus mais fé. Isso Jesus fala bastante, mas naquele momento especificamente está falando de um bem material. Se você pedir, se seu filho pedir isso, você não vai dar aquilo. Ele não está falando. Então ele está falando, olha, peçam a Deus. Então eu acredito muito nisso, sabe? Que Deus também pode abençoar em todas as áreas, inclusive nessas, e que não é obrigado a abençoar, e que a gente não é obrigado a acreditar num Deus que só abençoe. Mas como ele quer comunhão, como ele é pai, se a gente estiver próximo dele e ele dando coisas pra gente pela graça, ele já nos deu o principal, segundo nossa crença, que é a salvação, que é o perdão perpétuo, né, de nossos pecados passado, presente e futuro. Isso é surreal de bênção, né? Isso é uma bênção maravilhosa. Que não o pecado que você não viveu ainda, velho. O pecado que você não vai viver. O que você vai ver daqui a 20 anos, Rafa, já tá perdoado hoje, velho. Isso é muito profundo, sabe? É um negócio tão... É de uma graça tão grande. E é de graça, né? Você não fez nada. Você continua sendo um cara com os seus erros, sabe? E eu, e você, Alana, né? Assim... Porque ficou muito impressionado. Mas só a Rafaela que não sabe. A gente tá no outro grupo. E a gente tá com nossos erros ainda, sim, que a gente vai viver daqui a 30, 50 anos. E Deus já perdoou pelo sangue de Cristo que tá ali, ó. Eu gosto muito de uma metáfora visual, que essa me impactou muito, que uma vez um pastor pregador baiano trouxe, e foi bem impactante para mim, que é como se ele fez uma relação com a arca. E na arca tem os querubins olhando para uma espécie de prato onde fica o sangue do cordeiro. Né? No Antigo Testamento tem a arca, e o sangue no Santo dos Santos ficava numa espécie de recipiente, e os querubins, os 4 querubins olhando para esse... E ele fez uma metáfora de que hoje Deus não consegue te enxergar sem a lente do sangue de Cristo. Então, quando você aparece, ele não está vendo Rafa, ele tá vendo alguém coberto pelo sangue de Cristo. Então, ele está vendo Cristo através da sua ação. Ele te ama porque ele ama Cristo. E aí, meu amigo, muda tudo, né? O papo foi muito pra essa... Você falou que um dia tá meio me empolgando, mas eu te ouvia sempre. Você sabe que eu ouço mesmo, eu fico ali... Eu aprendi a ruminar, né? Que é... Não só... Por exemplo, a Ana sabe quantas vezes eu ouvi nosso primeiro podcast. Só ele deu umas 130 visualizações para o... Não, eu sou um cara que eu fico no repeat ali mesmo, assim, ó. Eu volto do início, porque eu gosto de ver filme várias vezes. E cada vez que eu vejo com uma outra lente. Parece que, por exemplo, Davi, por exemplo, aquela série do Prime... Cada vez que eu vi o episódio, assim, eu vi ela em sequência, assim, umas 3, 4 vezes. Assim, ela na Ave Maria de novo. Eu não consigo. Eu assisto. E pior que nossa filha é igual a ele. Que precisa assistir 2 vezes. Não, e engraçado, sabe o que é? É que eu vejo um outro prisma, eu vejo um detalhe que eu não tinha visto. Cada vez é uma coisa nova. Então,
assim, te ouvir é sempre bom, porque eu vou poder estar voltando e estar refletindo como aquela conversa que a gente teve no início do ano. E quando você tava falando, Yang, eu tava aqui assim refletindo, sabe, sobre por que a gente decidiu fazer isso aqui, abrir esse espaço de conversar sobre ir além do marketing, além de falar de estratégia de conteúdo e tudo mais, porque assim como você, a gente também foi movido pela raiva. Estar hoje produzindo conteúdo é um enorme incômodo, foi fruto de um incômodo que a gente teve em relação ao que a gente estava vendo sendo postado e disseminado na rede social. Simplesmente coisas ali extremamente superficiais, porque é o que dá mais like, meias verdades, que é o que impera no Acho que no minhas terreno da verdades não. internet. Eu digo isso assim pra Grandes Lana. mentiras, né? Grandes Mesmo? mentiras, grandes engodos e estelionatários digitais. Muito. Eu sempre digo o seguinte, por exemplo, um advogado que ele chega pra você e fala assim, não, Yang, essa causa aqui é ganha. Pode vir aqui, que essa causa aqui é ganha, etc e tal. Ele pode ter um processo da ordem dos advogados. Sim. Porque ele, como uma pessoa que exerce uma atividade de meio, ele jamais pode garantir algo que não está no controle dele, porque quem dá o crivo é o juiz, não é ele. Até o próprio médico também tem isso, né? Que ele Sim. não pode garantir o resultado, né? Ele pode garantir o tratamento Exato. específico. Perfeito. E hoje, a terra sem lei, hoje, é o digital. Então, e mesma coisa aí que você trouxe assim, graças a Deus, você também tem uma empresa muito bem sucedida e a gente já tinha o nosso negócio bem sucedido. Só que essa questão da percepção, como você trouxe, não, vocês são inteligentes, vocês são isso, vocês são aquilo, mas essa pessoa aqui tem uma empresa Parece que ser maior, parece que ser... aparenta ser grande. E eu digo assim, para várias pessoas, cara que precisa te convencer a comprar dele para te mostrar no faturamento, porra, eu tenho pena dele e de você que comprou por isso. É uma coisa assim que são valores realmente assim que a gente não compactua mesmo. E quando a aluna me perguntou isso, de que é coragem para você, eu falei, coragem de viver sem personagens, sem esses personagens que a internet hoje, a gente quer comprar de uma pessoa extremamente personagem, é uma pessoa que performa demais, você vê que não é verdade, tem pessoas que estão aí se colocando como suprassumo, quando a gente vai pro online e vê uma presença, uma venda online, né, que não é gravada, aí você vê que a pessoa nem... Você vê, ih, rapaz, cadê aquele Sem script edição, Sem pegar... perfeito aí, rapaz? É. E eu falava isso pra Lana. E pra mim, pessoalmente, você sabe que é um desafio enorme produzir conteúdo. Porque eu talvez seja essa pessoa, como você falou, que eu sou... Minha crítica é comigo mesmo. Eu vou gaguejar, eu vou colocar, não vou organizar muito bem minhas ideias, porque a Lana fala que enquanto estou falando, eu estou pensando ao mesmo tempo, eu não consigo antes organizar tudinho para estar falando de maneira sistematizada. A minha coisa é mais assim, vai e vem, e às vezes eu falo uma bobagem. Então eu tenho essa dificuldade enorme E o podcast para mim é um ambiente... Hoje é que eu fiquei nervoso com você, mas já estou mais tranquilo. É um ambiente, para mim, que é meu natural. Sim. Que eu não preciso decorar um script. É uma conversa. Que eu vou chegar, vou conversar, vou falar, vou falar alguma besteira, muito provavelmente que sim. Vou falar uma coisa interessante, também muito provavelmente que sim. E vou ter essa troca. Então, quando eu vejo você sentindo o que você sentiu em relação aos pares da sua profissão, e é porque realmente... A gente se conhece e sabe, a gente é muito de verdade, entendeu? A gente não tá com um propósito pura e simplesmente ali de vender para a pessoa ser um estelionatário digital ou ser mais um nesse ambiente. Então, o que a gente quer de verdade, eu acho que também ser comunga disso, é mostrar que existem empresas sérias, pessoas sérias, que vão utilizar desses canais Sim. de maneira séria para que a gente... tira esses picaretas que estão muito em alta, muito fortes,
eles facilmente conseguem performar, ter bons resultados. Então, eu vejo que a gente, quando começou a fazer esse projeto aqui, eu falei, a gente tem agora uma obrigação. Eu acho que é uma obrigação como um cristão, é uma obrigação com os meus clientes, é uma obrigação com a sociedade, que a gente utilize desses mesmos canais digitais, sem o que a gente chama de fórmulas prontas, métricas de vaidade. Quando nossos vários clientes questionam, porque eu só tive 30 curtidas, eu falei, só? Tu acha que isso pouco, cara? Entendeu? Quem é você na internet hoje? Como você falou, você está disputando a atenção. A internet tá todo mundo. Tá você, mas também tá seus concorrentes. Tá você, mas também tá. Que eu falo assim pra Ana, que ela não briga comigo, mas aquela menininha gostosa dançando assim, ó. Porque. Quem é a menininha gostosa dançando? Ah, meu filho, eu tô falando das blogueirinhas. Entendeu? Então. Não, tá bom, para ser mais concreto e recente, né? Porque agora eu não tem jeito, eu vejo a notícia recente, porque eu comento muita coisa, né? Eu tava vendo hoje a notícia. Tá você e tá Virgínia sentando no colo de Vinícius Júnior, entendeu? Pronto. E na frente das filhas, Aí a polêmica é essa, né? Eu até... É isso, sabe, Alana? Então, assim, e Virgínia, ela é toda estratégica, né? Nisso. Eu acho que a gente ter ela, eu trouxe como a principal influenciadora do Brasil, mostra o quanto a gente está precisando de bons influenciadores. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Foi bom você falar disso, eu tava com isso pra não esquecer. Você fala muito, Yang, assim, e é um dos conteúdos que eu mais gosto que você traz, das análises de arquétipos, de símbolos ali. E aí trago aqui um dilema, que é o que a gente está conversando. A gente entende, né? A gente utiliza muito no marketing dos arquétipos de marca, desses símbolos para criar narrativas. Essa estratégia ela é importante para direcionar o olhar, né, de quem está consumindo aquele conteúdo. Mas existe o outro lado, que a gente tem falado aqui, da verdade, da autenticidade, da espontaneidade, do eu não consigo seguir o roteiro, esse formato não funciona para mim. Como para quem está ali direcionando a comunicação, passear por esses dois ambientes? Muito bom. Excelente pergunta. Porque até tem uma pessoa aqui do digital mesmo, que uma vez eu vi, eu falei, meu Deus do céu. Porque a gente que entende de arquétipo, a gente olha assim, já sei o que é que ele quer passar, mas muito forçado, sabe? Uma coisa meio tradicionalista, um cara assim, com todo um cenário como se fosse século XIX, não sei o quê. Eu falei, eu tô entendendo o que você quer passar, mas... E vende isso, tá? E vende isso. Eu fiquei imaginando, poxa, velho, mas não é exatamente. Você vê que, assim, você não é esse cara não, cara. Beleza, você tá vestindo essa persona. Porque o arquétipo não é para ser uma persona, não é para ser uma máscara que você usa. É para ser uma essência verdadeira que está no seu coração e que você sabe passear entre coisas que já existem em você, às vezes muito raquiticamente, que você precisa alimentar, mas que já existem, não adianta fingir outra coisa. Então não adianta, por exemplo, eu que quase não tenho arquétipo de governante. Não é a minha. Não adianta agora, não. Agora eu vou falar de maneira pausada, assim, porque assim é um governante, a voz um pouco mais grave, vou ser bem incisivo com gestos. Eu sei fazer, mas aí eu estou sendo um personagem. Eu não estou sendo Yang. Mas eu posso pontualmente navegar no governante. Pontualmente. Mas pontualmente o governante pode acender em um momento ou outro e eu posso, como ser humano, saber que existe isso em potência e desenvolver mais isso. Não tem problema nenhum, sabe? Mas a gente precisa ser de verdade. Porque isso... Tem até uma frase de Diogo Dantas, né, que a gente gosta muito dele, e a frase dele que eu gosto muito é sentimento básico. Então, acaba aparecendo, transparecendo, a pessoa percebe que não é você. E para vencer a cultura das máscaras, porque a gente falou muito dela, né, e não falou a solução, na minha percepção é presença. E o que é presença? É um conceito que não é estar presente, estou aqui, né? Na minha percepção, um conceito que eu também tenho desenvolvido, que é saber quem você é. Mas não só isso, porque isso vira aquela autenticidade barata. Eu sou assim mesmo. E F para o mundo. Não. Não, como assim F para o mundo? Você está no mundo, filho. Então, quem eu sou, onde eu estou e qual o meu papel ali naquele lugar. Qual o meu objetivo naquele lugar. Isso faz toda a diferença, sabe? Porque
em quem eu sou, eu não posso negar quem eu sou, mas eu tenho que me adaptar para a internet, por exemplo. Eu nunca fui não, mas assim, eu pouco acompanhava essas notícias em alta, coisas em alta, só das áreas que realmente eu gosto. Só que, para os meus vídeos alcançarem mais gente, esse meio chamado Instagram, eu preciso entrar nesse tema, que é quase sempre eu faço isso, eu puxo de um tema que está todo mundo vendo e trago uma visão do que ninguém viu nesse tema para a minha área. Então, minha ideia é sempre essa. Então, não estou deixando de ser quem eu sou. Eu não acompanhava essas notícias porque simplesmente não acompanhava, não fazia parte do meu interesse, mas não briga com o meu ser, quem eu sou. Não sou contra isso, acompanhar notícias das coisas que não acontecem. Simplesmente eu não acompanhava. Não era meu interesse. Mas isso não significa que é contra o meu ser. Então, eu sou quem? É uma pessoa que acredita, que tem valores e passo tudo isso nos meus conteúdos. Mas tenho que me adaptar ao contexto, a esse meio. Então, eu reforcei a ideia de, o pessoal chama de gancho, eu chamo de exórdio, porque é tecnicamente na oratória, mas o início do vídeo eu reforço, trabalho mais. Por quê? Porque eu sei que a principal métrica de entrega do Instagram, o TikTok é um pouco diferente, são os primeiros 3 segundos, que ele chama taxa de rios pulados. Então, reels, né? Para não ficar rio, por exemplo, tá pulando o rio, né? Uma pessoa pulando o rio. Então, quanto menor aquela taxa, quanto mais gente assiste seus primeiros 3 segundos, mais ele entrega. Então, eu sei que eu vou ter que fazer alguma coisa naqueles 3 segundos. Então, exórdio é importante, mas para a rede social é mais ainda. Então, eu reforço ainda mais o contexto de onde eu estou. Eu estou numa rede social que as pessoas, se pularem o vídeo no início, ninguém assiste. Ele não entrega mais. Então, qual é o meu objetivo ali? Que mais gente veja. Então, eu vou usar quem eu sou para, do meu jeito, atingir mais gente e que as pessoas pulem menos meu vídeo. Percebe? Então, isso é presença. É não negar quem você é, mas também não falar eu sou assim mesmo e tô nem aí para o que vão achar. Não é tô nem aí, você vive em sociedade. Você não vai ser o mesmo com seu filho e o mesmo com um cliente seu. A forma de comunicar, de agir, o olhar amoroso, tudo isso muda. Se seu filho te atrasar um compromisso com você, falou, vou escovar os dentes daqui a 5 minutos, e passou 10 minutos ele não escovou os dentes, vai lá, Valentim, e aí vai ficar nessa, você falou 5 minutos, cadê você? Vai lá. Beleza. Aí o cliente atrasou 5 dias de pagamento seus. Você não vai falar do mesmo jeito, sabe? Você vai falar de outro jeito. Por quê? Você deixou de ser você? Não, porque o contexto mudou. E mudando o contexto, você precisa se adaptar. Isso é a diferença entre roupa comunicativa e máscara. A roupa te adapta, a máscara te esconde e mostra uma coisa que você não é. Excelente. Paz Yang é um verdadeiro professor. Se tem uma coisa que... Você não sabe o elogio que você fez pra mim Se agora, tem né? uma roupa que te cabe, é cara, dessa. que Eu vou contar a história, pode falar, mas eu vou contar a história sobre isso daqui a pouco. Não, é verdade. Se tem uma roupa que te cabe, é essa. Porque você... Eu fui seu aluno, né? E assim, eu sou agora um aluno digital. Eu quero saber aonde vai chegar essa produção de conteúdo. Eu quero saber onde é que vai chegar. E aí, Yang, ver você falando isso realmente é algo que a gente vê, conhecendo você, a técnica que você tem, o repertório que você tem, é realmente assim... presencialmente aqui falando, é de arrepiar mesmo. Pô, que É uma massa, cara, coisa- que massa. E eu falei que foi um elogio muito bom esse aí, porque eu acredito muito no poder da vocação, né? Eu estudei filosofia há 11 anos da minha vida e um dos temas que eu mais me interessava era a vocação. A vocação do latim chama-se vocatio, que é chamado, né? Como se fosse um chamado da sua alma. A sua alma está em um lugar, né? Agora, como cristão, Deus mandou a gente para fazer alguma coisa. Mas, filosoficamente, sua alma está em algum lugar e foi chamada para nascer em Salvador, no século 20 para 21, e na família que você tem, sabe, todo um contexto para desenvolver algo que só você pode desenvolver. Rapaz, isso é de uma profundidade maluca, né? E isso me mobilizava muito. Eu lembro a primeira aula que eu dei em janeiro de 2005. Olha para aí, quanto tempo. E eu estava dando essa aula de filosofia. Aí a mulher com uns 50 anos mais ou menos, eu com 20 e poucos aninhos ali, 24 anos, 23 anos, ela levanta a mão e fala assim, professor, eu lembro, Rafa e Alana, que nesse momento meio que deu um negócio na minha cabeça assim, tchum,
como se elas falassem rei, majestade, meritíssimo, excelência, nada disso eu acho que me mobilizaria tanto quanto o professor. Quando ela falou aquilo, eu, caramba, velho, sou professor. Chamou na alma, né? Porque foi uma pessoa, não foi, Yang, você vai dar aula dessa matéria, você vai ser professor de não sei o quê. Foi alguém falando, professor, olhando e me reconhecendo como algo. Aí eu falei, pô, acho que eu sou isso mesmo. Então, como você falou, pô, você é realmente professor, eu gosto muito desse título, sabe? Porque é um lugar que minha alma fala, pô, eu tô bem aí, sabe? Deixa eu aproveitar então para tirar uma dúvida de aluna mesmo. Sou aluna lá no curso de oratória, porque assim, sempre ficou uma coisa na minha cabeça. Eu tenho uma mente que gosto muito de entender assim as coisas, as engrenagens por trás das coisas. Sim. E uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu fiz o curso de oratória, que determinado momento você entra na sala, né, e tal. Não vou dar spoiler, porque quem é de Salvador vai fazer o curso de oratória da Eloquência. E tem um determinado momento da aula que é bem clássico, assim, que é onde você você utiliza, assim, um elemento da sua personalidade de uma forma muito natural, né? Você conta uma história, não vou dar spoilers, mas ele conta a história de um jeito que é muito único, particular. E aí, Pra quem já viu o curso, é o tal do Blame, né? é o Blame. Eu ia dar spoiler, Blame. Não tem problema não, porque até chegar no Blame, aí já se resolveu. Exatamente, é o Blame. E aí eu falo, cara, que genial isso. Porque isso é tão genial que mesmo você conhecendo, vendo ali como você faz aquilo, você pode fazer 10 vezes que a gente vai dar risada 10 vezes. E você se enxerga. Sim. Parece que você tá lendo aquele momento. E a gente toma aquilo como... Meu Deus! Fica na dúvida, será? E assim, isso é uma coisa que me marcou muito, porque quando eu tenho uma regrinha para produzir conteúdo também, você falou, eu me lembrei dela. Para mim tem que ter 3 coisas num conteúdo. Toda vez que eu vou gravar, eu penso nisso. A primeira é o contexto. Então, eu tenho que pegar um contexto. É um assunto do interesse, é uma notícia do momento, é algo que interessa muito o meu público, é uma verdade que ele acredita, tem que ter um contexto. Depois, ele tem que ter um ponto de vista próprio. A minha forma de enxergar aquilo que as pessoas não enxergam. E o terceiro é um toque da minha personalidade. É o meu jeito de falar, é uma forma como eu uso coisas no diminutivo, então eu tento repetir sempre isso. Coisas assim que dão o meu toque. E aí, isso pra mim é genial, porque é exatamente um aspecto da sua personalidade, pra mim, conversa. Você é um cara musical, sabe? Então, assim, é aquilo que é a roupa certa, sabe? Não é algo forçado, é algo que tem a ver com você. Como foi pra você enxergar isso? Foi algo que, assim, foi um toque que você teve? Foi algo que foi intencionalmente você criou? Aconteceu uma vez, você repetiu? Como foi isso? Muito bom, muito boa pergunta. Eu vou contar, não tem problema não, porque é uma história que eu conto, gente, na sala de aula, e eu conto toda uma história, faço toda a amarração da história, e no final eu conecto com uma música que fala o tema que eu estava falando antes da história. Então eu estava falando de algum tema e falo, gente, eu lembrei de uma história que eu vivi com uma pessoa, e eu conto toda a história e depois trago a música e canto uma parte dessa música que conversa com o contexto que eu estava narrando antes, que eu estava falando antes. E como é que foi? Como você falou, eu sou muito musical. E uma das coisas que eu sempre... E como eu sou um cara da palavra, eu acho, né? Eu sempre gostei das músicas por conta da melodia, mas principalmente a letra, né? Eu ficava prestando atenção na letra, o que essa letra diz, ficava viajando na letra. Então, letras de músicas ficavam povoando minha mente. Sempre. Quando eu comecei a dar aula, 2004 foi minha primeira palestra, né? 22 anos? Meu Deus, tô ficando velho, meu Deus do céu. 22 anos. Minha primeira palestra foi em 2004, foi 22 anos. Meu Deus, outro dia já. E minha primeira aula foi em 2005. Então, desde que eu comecei as minhas aulas, que um pensamento assaltava a minha mente. Eu falar alguma coisa e vinha um trecho da música, de uma música que eu conheço, que fala mais ou menos, às vezes era a frase exata. Então eu falava uma frase de uma música no meio de uma fala. E aí a música vinha na minha cabeça. Como eu estava dando aula, fazendo palestra, eu falava assim, cala a boca aí, rapaz. Tô dando aula, não é hora da música, não. Então eu simplesmente mandava calar a boca, mandava calar a boca, mandava calar a boca. Até o dia que eu falei, cara, eu vou fazer um pouquinho diferente. Aí eu falava e falava, é igual aquela música, gente, que diz não sei o que, né? Depois eu falei, pô, igual a música tal. Cantava um pouco. Aí já permitia cantar um pouco.
Até um dia que eu realmente não lembro, porque foi tão paulatino o processo, porque como eu dou muita aula, e esse é um aspecto daquela raiva, né? Eu fiz agora 500 turmas presenciais de oratória. E cheias, né? 500 turmas é muita coisa, sabe? Tem gente que nunca fez turma presencial, velho. Só tem um conteúdo online, começou a vender, tem centenas de milhares de seguidores, às vezes milhões de seguidores. E nada contra essa pessoa. É contra a minha história não estar correspondendo ao meu digital. Então, como foram muitas aulas, eu fui fazendo e isso foi amadurecendo. Então, não lembro exatamente. Eu lembro que na pandemia isso tinha uma... Eu lembro mais claramente porque era no digital. Eu fiz muitos treinamentos digitais. Eu lembro que já estava desenvolvido em 2020, 20 para 21, porque teve uma turma que eu fiz para a Embasa, para a empresa de águas da Bahia aqui, que foi muito interessante, porque eu sempre revelo, né? Não, isso aqui é brincadeira. E eu fui falando várias histórias. Quando eu falei uma história com Tim Maia, aí a mulher falou, não, tem uma coisa estranha aí. Tim Maia, não deu tempo de você conhecer Tim Maia, tinha morrido em 1995, não deu tempo de você ser amigo dele, não sei o quê, sabe? Mas eu sempre revelo que não é real. Então eu lembro que em 2020, 2021 já era bem forte isso, mas eu não lembro exatamente qual foi a primeira vez que eu usei. Eu sei que hoje é uma marca da minha aula. Hoje passa tempo, a pessoa esquece algum conceito que eu trouxe, ou vários, e lembra do Blame. Então, acaba que isso reforça muito a importância de você ter sua essência, mas também não querer forçar. Não falei, como é que eu vou fazer um diferencial? Sim. Por exemplo, no digital mesmo, tem uma frase ou outra, tem uma coisa ou outra que já... Mas eu comecei mais pelos conceitos, que é mais fácil para mim, sabe? Eu trouxe conceitos, persona, presença, máscara e tal, que é algo mais fácil, mas ainda não encontrei um jeito assim que a pessoa olhe, talvez até o jeito de eu falar e tal, algumas pessoas gostam, mas não teve nada assim que a pessoa fala, pô, adoro isso, isso em Yang é, sei lá, e que não é propriamente conteúdo, sabe? Sim. Mas eu tô deixando fluir, porque de fato eu não quero forçar de, pô, eu preciso inventar uma coisa nova. Não, cara, às vezes vai vir, às vezes nem vai vir nada, e vai ser aquele meu estilão de falar ali, a pessoa vai dizer, esse cara aqui eu gosto do jeito que ele fala. É que nem aquela pessoa que força, né? A gente fala, existe uma estratégia de comunidade, você se conectar com as pessoas. Aí as pessoas vão tanto na regra, que aí ela cria um nome para os seguidores. Então, meus seguidores vão se chamar Imparáveis, Bom Dia Imparáveis. E fica uma coisa tão... sabe? Tão assim, mecânica, forçada, como você falou ali. Esse excesso de símbolos. E aí eu acho que uma das coisas que você trouxe aqui que mais, pra mim, me deixou assim contente é enxergar que é possível a gente ser intencional, entender os arquétipos, entender que você vai dar uma intenção à nossa comunicação, mas que ela precisa também fluir. Ela precisa se reconhecer ali na troca com as pessoas, sabe? Eu acho que quando vem muito assim... De um lugar para o outro, do comunicador para a pessoa que está acompanhando, entra em um excesso. Sim. Que é o que a gente vê hoje, que gera o distanciamento. Até isso que você falou, por exemplo, esse negócio de comunidade, por exemplo, eu vejo que não é a minha. Sim, perfeito. E eu não, por exemplo, quando eu comecei a ter vídeos mais virais, assim, aí um amigo muito querido, assim, falou comigo, amigo, agora vamos trabalhar esses stories. E eu não sou o cara dos stories, velho. Tanto que meus stories, vou dizer que eu digo um absurdo pra você, hoje minha rede social é 7 vezes maior do que quando eu comecei. 7. Minha visualização de story continua a mesma. Não mudou nada. Porque eu não trabalhei, uma área que eu não trabalhei, não quero. Porque eu não, por exemplo, eu cheguei aqui e não fiz story. Porque eu quero, na minha percepção, e aí cada um tem sua onda. Minha onda é, quando eu estava nesse processo de fazer story, eu estava perdendo muito o momento presente. Eu já estava aqui pensando que eu preciso gravar, que eu preciso fazer, então eu não quero perder o momento presente. Eu quero estar na rede social e para a comunidade é uma coisa que você tem que se comunicar diariamente, tem que acompanhar. Eu entendo que tem gente que tem um perfil disso aí. Não é meu perfil. E respeitar quem você não é essencial para a sua presença, senão eu vou colocar uma máscara de que agora eu me preocupo com essa galera. Não. Eu não me preocupo com o crescimento ali do dia a dia da pessoa, eu me preocupo que a pessoa entenda um conceito profundamente e que aí sim pode ser através de um curso, de um treinamento, de uma mentoria, aí cabe para mim, que tem mais a ver comigo do que criar uma comunidade. A onda hoje é comunidade, ok, mas essa não é minha onda. E você tem que entender isso. E isso demonstra que não existe fórmula, né? Não existe, eu tenho que ir por aqui, por aqui, por aqui para você crescer seu Instagram. E aí, agora, pra gente finalizar,
o nosso podcast, eu quero te perguntar como aluno e reverberar isso para os muros da internet, né? Ou os não muros da internet. Que é, o que é como você, como professor, daria de conselho para as pessoas que estão começando ou querem, ou que já são consolidados numa área como um médico, por exemplo, ou como um profissional outro, para ir para a internet? Qual é o conselho que você pode dar para essas pessoas? Cara, você acredita? Essa história é muito interessante. Que dia 7 de janeiro eu gravei um vídeo. Não desista, também é para você. Esse vídeo eu estava no começo da jornada, ainda descobrindo o formato, o roteiro, o cenário. Mas eu decidi começar 31 de dezembro, de férias ainda, gravando na rede. Você até lembra de um vídeo que eu fiz gravando na rede. Para primeiro trabalhar a minha regularidade. E aí, dia 7 de janeiro, eu fiz um vídeo. Não desista, também é para você. E esse vídeo falava do que a pessoa precisa fazer. Tá lá. O vídeo teve 777 curtidas, 0 comentários. Naquela época. Hoje tem mais porque, né, quando o perfil vai divulgando, chega outros vídeos antigos para as pessoas que vão seguindo. Então tinha 777 e 0 comentários. Vou contar a história, depois eu vou responder sua pergunta. E por isso que eu falo a presença de Deus. Porque eu acredito muito que Deus comunica comigo através das sincronicidades. Cada um tem um jeito, né? Mas minha conversa com Deus é sempre de sincronicidade. Eu tenho várias assim para contar, muito interessantes. Mas aí depois do podcast a gente conversa. Dia 7 de fevereiro. 30 dias. Podia ser 28, podia ser, sabe? 7 de fevereiro. Um mês depois, exato. Então parece que foi uma mensagem de Deus assim, sabe? Porque eu não lembrava desse vídeo 7 de janeiro, em 7 de fevereiro. Em algum momento, voltando aos vídeos, eu vi esse vídeo e falei, pô, esse tema aí tá falando como se estivesse falando para o Yang não desistir. Eu tava falando para mim ali. Falando para a audiência, mas eu tava falando para mim. Porque eu falava, se você já tentou se colocar na internet, não conseguiu. Eu já tinha tentado, cara. Já tinha tentado em 2021, eu tentei muito fortemente, não rolou. Já tinha tentado umas 2 vezes, assim. 21 eu lembro com muita energia. Ah, não, foi 21, final de 23 para 24. E aí já era meio que não, final de 24 para 25 e agora já era a terceira tentativa. Eu tava falando meio que para mim. Aí um mês depois, em 7 de fevereiro, eu faço um vídeo que foi meu vídeo até esse último de Loreto, né? Que eu fiz tem uns 40 dias. Ou seja, ficou durante tanto tempo o vídeo mais visto meu. Bateu 1,9 milhões de visualizações. Um mês depois do meu vídeo com 777 curtidas. Não, 777 views. Que curtida? 777 views. 30 curtidas e 0 comentários. Que 777 curtidas? 30 curtidas e 0 comentários. 777 visualizações, 30 curtidas e 0 comentários. Um mês depois, Deus entregou para mim um vídeo. E esse vídeo bateu 1,9 milhões de seguidores, me trouxe quase 20, milhões de visualizações, quase 20 mil seguidores, um vídeo. Eu, naquele momento, tinha 20 mil seguidores no vídeo de 7 dias. Então, ele entregou o número de seguidores que eu tinha praticamente com um mês. Então, por isso que eu falo assim, que é muito uma coisa mística. Ah, é uma coincidência, beleza, é o meu jeito de enxergar. Então, De enxergar. é a minha presença, é o jeito que é a coisa que eu acredito que eu sou, né? Mas para responder sua pergunta. Então, esse vídeo, não desista, também é para você. Tá falando de, primeiro, não compare-se com os outros. Segundo, tenha uma certa regularidade em fazer, nem que seja 5, 10 minutinhos ali por dia. Procure investir nisso, ou para fazer um vídeo, ou para estudar sobre o vídeo, ou para começar a montar um roteiro. Não precisa fazer vídeo todo dia, mas precisa todo dia estar pensando nisso. Então, às vezes, você não vai ter tempo para gravar. Mas será que você tem tempo de olhar as notícias do dia para começar a pensar num vídeo que você vai gravar amanhã ou depois de amanhã? E ver como você adequaria isso, sabe? E outra coisa é isso, não desistir. Fazer. Entender que é uma atividade nova, que você vai precisar aprender. Pô, é chato isso. Pô. Um médico renomado, já entende tudo, é referência na área. Vai ser um bebezinho no digital, vai ter que aprender do zero, vai estar entrando na faculdade, o calor do digital.
Vai entrar na faculdade, só que não vai raspar o cabelo. Hoje não raspa mais o Não cabelo. quer pagar o preço, né? Do tempo, quer viralizar amanhã. Porque por isso que eu gosto de falar isso. Eu tentei em 21 com força, entendi um pouco, frustrei pra caramba. Aí, final do ano, a gente tá em 26, né? 24 para 25, eu também tentei, fiz muita coisa que não tinha nada a ver comigo e percebi isso, aí que também bateu muito a coisa de, pô, tô fazendo coisa que não tem a ver comigo. E parei principalmente por conta disso. Porque eu tava fazendo sem ter a ver comigo e ainda não tive resultado. Eu, pô, pelo amor de Deus. Porque Cristo fala, não adianta ganhar o mundo e perder a alma. Eu tava perdendo a alma e não tava nem ganhando o mundo. E a prova de que virar o personagem... Não tava perdendo a alma, né? Não tava fazendo nada que fosse... que ferisse quem eu sou, mas não tava de acordo com minha presença. Não era eu ali. Alguns conteúdos, né? Nem todos. E aí eu abandonei e voltei. Então... o não desistir também é sobre isso, sabe? É de continuar, ter persistência, não ficar se comparando direto aos números e tal, e tentar melhorar a cada dia. Isso eu sempre faço. Eu fico vendo um vídeo, aí faço um pequeno teste, mudo um negocinho e tal. Eu já fiz com microfone, sem microfone, já mudei cenário, já fiz tela inteira, metade tela, tela inteira, sabe? Então eu vou testando ali formatos e modelos e tipos, e entendendo o que é que o público está gostando mais e vou me adaptando também a esse contexto. Maravilha, pô, muito obrigado pela Valeu, sua mano. presença, Pô, demais. Demais, adorei. E aí agora eu quero falar para você, se você chegou até aqui, primeiro, obrigado pela sua audiência, mas eu também quero que você coloque aqui nos comentários, ó, eu fui até o final, compartilhe esse vídeo, acho que assim, a gente trouxe Yang, vai estar lá, acho que é o vídeo que mais vai ranquear pelo nome, Yang. Ele trouxe Yang aqui. Pô, foi uma aula, foi uma mentoria, pra falar a verdade. Yang contar a história dele de viralização e todo o processo que ele passou. A gente tá aqui no bastidor de um cara que tá aí crescendo cada dia mais no digital, na essência dele. Deixa o like, se inscreva no canal e valeu pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Obrigada, Yang. Valeu, gente. Até mais. mais. Valeu, até mais.